Fala pessoal, tudo bem? Olha só, por um acaso você já passou por aquela situação onde você usa um equipamento, mas não tem resultado nenhum da técnica? O que será que está acontecendo? É a técnica? É o aplicador? Ou será a calibração? Hoje o Descomplica Estética vai falar de tudo isso para você. Equipamento é algo que realmente mexe com os nossos resultados dentro da estética. Por quê? Com ele você consegue atingir camadas que os produtos cosméticos convencionais não chegam, você consegue mudar a silhueta do paciente logo em um atendimento. Mas por que será que nem sempre você consegue todos aqueles resultados bonitos que você vê no folder de divulgação ou na clínica do seu concorrente, do seu amigo? O que está acontecendo? Bem, são eles os fatores que devemos pensar e avaliar quando se utiliza um equipamento dentro da estética. Vamos parte a parte para entender o que tem de importante para assegurar os seus resultados. Então, primeira coisa, pessoal, o que vocês precisam realmente entender: anamnese. Você precisa avaliar o recurso certo para o paciente certo, senão você nunca vai ter a resposta que você espera para aquela metodologia. Vamos pegar um exemplo disso? Vamos supor que você quer tratar gordura localizada e você vai utilizar como exemplo disso um ultrassom focalizado. Então vamos lá, gordura, ultrassom focalizado. E quando você vai ler a descrição daquele ultrassom, você vê que o paciente ele precisa ter um pregamento de gordura mínimo de 2 milímetros. Então você vai lá, pega o adipômetro, mede a região, tem ao menos 2 milímetros, ótimo. É a metodologia indicada nesse caso para esse tipo de paciente. Mas você não mediu e esse paciente tem menos do que esses 2 milímetros de pregamento cutâneo. O que está acontecendo então? A energia está parando além do tecido adiposo, ou seja, você está jogando fora. Eu precisava dos meus 2 e eu tenho menos, e não é a musculatura que você quer tratar, portanto você cometeu aqui um erro de anamnese. É fundamental você escolher equipamento certo para técnica certa com o paciente ideal. Então anota aí, primeira coisa, avaliação e anamnese correta. Segundo, utilizar realmente a técnica de acordo com aquilo que os estudos científicos dizem ser o ideal. Por quê? Vamos pegar o exemplo agora da radiofrequência, de novo na gordura localizada. A radiofrequência, os estudos mostram que você precisa atingir a temperatura de manutenção para você garantir resultados. O que é isso? Você vai subindo para a janela terapêutica que você quer trabalhar, de 37 a 38, de 38 a 40 ou ao menos 40 graus de temperatura de superfície. Detalhe e observação: se você precisa saber a temperatura de superfície e o seu equipamento não consta termômetro embutido no cabeçote de aplicação, utilize o termômetro externo. Nada de utilizar o paciente como se fosse um peru da Chester, esperando ele ficar lá todo vermelhinho e subir a pito para dizer: ai, tá quente. Não, vamos usar a técnica da maneira certa. Avaliou a temperatura de superfície? Quando você atingiu a temperatura certa, daí que o seu tempo começa a contar. Então vamos supor que você leve uma média de uns 2 minutos para você subir a temperatura e você precisa manter mais 2 minutos dessa temperatura, a gente está falando de 4 minutos de tratamento de uma área, certo? E você contou só os 2 minutos. Portanto, você não deu o tempo necessário que a técnica pedia para você tratar aquela região área tratada. Não tem como você ter então resultados positivos com isso. Terceiro ponto, pessoal, fundamental e muito importante. Como está a calibração do seu equipamento? Está em dia ou não? Pera aí, Rafael, o que é uma calibração para começar? Os equipamentos, quando eles saem de fábrica, eles saem realmente com todas as variáveis de emanação energética certinhas, ou seja, sabe-se qual é a temperatura, qual é a potência que um ultrassom emana, quanto que eu consigo ter de vácuo numa bomba de pressão, mas conforme a gente vai utilizando esse equipamento, ele vai perdendo esses parâmetros e eu preciso de tempos em tempos utilizar a calibração para assegurar que todos esses meus equipamentos estão em dia. Então dá uma conferida aqui nessa calibração. Vocês estão vendo aqui, pessoal, Isso daqui é uma etiqueta de calibração.
técnico, quando ele vem na clínica, ele vai colocar isso nos equipamentos que ele regulou, onde você vai falar qual é o tipo de calibração que aconteceu, no caso aqui preventiva, quando ele fez essa calibração e até quando está válido a calibração desse equipamento. Ou seja, a calibração é que assegura que o equipamento está realmente em dia, trabalhando dentro das condições ideais. A gente falou bastante da questão da preocupação com gerar resultados, mas não é só isso não, hein? É questão de saúde, porque assim como o equipamento ele pode descalibrar para baixo, ele também pode descalibrar para cima, descompensar, gerar uma queimadura, um machucado, uma lesão, e isso não é legal, hein? Então, clínica estética regular é aquela que tem todos os equipamentos em dia. Tudo bem, pessoal? Então, você gostou? Comenta, curta. Eu vou deixar também um contato de calibração para vocês, tá? Mantenha a clínica regular. Quer ouvir falar de alguma coisa, saber mais? Manda sua sugestão, indica o nosso canal, que o Descomplica é para você. Beijo, até o próximo.